Olá, meus caros e amados irmãos, paz e bênção a todos vocês. Ficai em mim e eu em vós, diz Jesus. Quem em mim permanece, há de dar muito fruto. Hoje a igreja celebra a memória de Santo Irineu, bispo e mártir de nossa igreja. Que o exemplo dos santos, dos mártires, possam também nós, motivados pela sua vida, pelo seu exemplo, seguir o mesmo caminho que eles seguiram, que é o caminho que é Cristo Jesus. Ouçamos o Evangelho que está em Mateus 7, de 15 a 20. Disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado com os falsos profetas, eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhe uva de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, no Evangelho de hoje, alerta os discípulos quanto aos falsos profetas que surgirão na comunidade. Orienta para que sejam cuidadosos, zelosos e tenham discernimento para saber discernir a ovelha do lobo. Pois o lobo, símbolo da maldade, ele se apresenta sempre em pele de cordeiro. Por fora parecerão, ou seja, aparentemente serão ovelhas, mas por dentro cultivarão e trarão destruição à comunidade. E Jesus diz que é preciso cuidado e seremos capazes de discernir o que é um e o que é outro pelos frutos. Árvore boa produz frutos bons, árvore má produz frutos maus. O que é árvore? O que é uma árvore boa e quais são os frutos que ela produz? A árvore boa é a pessoa que prega e as pessoas veem o resultado em sua vida, ou seja, a conversão ao Evangelho. A vida é uma verdadeira pregação do Evangelho. A pessoa se torna um Evangelho vivo. Esta é a árvore boa. Então, os verdadeiros profetas são aqueles que não entram na lógica do mundo, não lisonjeiam os vícios humanos, pelo contrário, denunciam claramente, fustiga-os. A palavra anunciada provoca no coração de quem ouve verdadeiro espírito de arrependimento. Esse é o verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta, ele não entra nessa lógica do mundanismo. O verdadeiro profeta, ele não lisonjeia e nem tampouco fica lisonjeando os vícios humanos. Não, ele fustiga, ele combate, ele anuncia a palavra, aquela palavra que deve provocar no coração de quem ouve um verdadeiro espírito de arrependimento. Ao contrário, os falsos profetas fazem vista grossa aos vícios, embalam as pessoas em fatal tranquilidade, suprimindo o espinho do remorso e destruindo o sentido do pecado. É preciso verificar os frutos na própria vida de quem anuncia a palavra. É necessário verificar na vida pessoal do pregador os frutos que a palavra já produziu ou tem produzido em sua vida. E o primeiro fruto da palavra é a conversão. Quem aderiu ao Evangelho vive o espírito das bem-aventuranças em total desapego do mundo. Vive a serviço dos outros
e sua mensagem é palavra de paz. Ele se torna um servidor da justiça, da caridade, pois a justiça e a caridade, elas são a base e os verdadeiros frutos do reino. Agora, os falsos profetas pregam, fazem grandes coisas, chamam atenção para si e não para o reino. O falso profeta, ele age em benefício próprio. Falam de Deus, mas em nome próprio. Gostam de espetáculos, pois querem chamar atenção para si mesmo e tirar proveito para se enriquecer. Que saibamos nos abrir à ação do Espírito Santo para saber discernir dentro de nós mesmos e na comunidade quais as motivações que nos levam a agir. Ter cuidado para nós mesmos não sermos lobos que estão disfarçados em peles de ovelhas, se apresentando aos outros como pessoas, entre aspas, boas e de bem, quando na verdade trazemos dentro de nós maldade, interesses pessoais, pregando uma coisa e vivendo nas sombras e na surdina de uma vida dissimulada. Irmãos, irmãs, sejamos coerentes e busquemos a cada dia a santidade, viver no espírito das bem-aventuranças. E ali, nas bem-aventuranças, está o caminho do amor, do perdão, do desapego de nós mesmos, a busca da justiça do reino e, acima de tudo, a caridade para com os irmãos e, de maneira especial, os mais fracos, doentes, físicos e espirituais, os mais pobres. Jesus não impôs a seleção dos seus seguidores. O convite é para todos. Jesus não exclui ninguém. O convite é para todos. Por isso a igreja, a comunidade dos discípulos de Jesus, compõe-se de bons e de maus. Mas esforcemo-nos em ser bons. A árvore boa produz fruto bom. Pelos seus frutos os conhecereis, disse nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.